Olá, gente, professor Marcos Dominici, professor de arte. E a gente vai continuar nossa revisão para o vestibulando, nossa primeira revisão do Enem. Se prepara que tem muita coisa aí pela frente. A gente vai continuar falando sobre Renascimento e as artes produzidas, as manifestações de artes produzidas no século XVI e XVII, que são considerados o início do período moderno. Já esclareci a diferença entre o moderno, nesse período, e o modernismo, que começa no século XX. Certo? São duas coisas diferentes. Professor, mas eu não vi. Corre lá na nossa primeira aula que está lá. E outra, muita coisa na plataforma Gonçalves Dias. Corre no nosso perfil no Instagram, lá no YouTube, que os vídeos estão todos lá, com as aulas mais específicas e pontuais. E quando a gente fala sobre Renascimento, a gente fala sobre o retorno de todas as regras clássicas, greco e romanas, gregas e romanas, quase não sai, desculpa pelo meu intérprete, para o meu intérprete, e a gente trabalha com o conceito de o que é considerado tecnicamente perfeito ou não, já que isso vem da Grécia Antiga, vem da Roma Antiga. Harmonia, equilíbrio, relações matemáticas. Eu tinha um professor na universidade que ele mandava, eu sei que vocês vão fazer isso, pegue o seu dedo indicador, né, coloque na frente do seu rosto, na ponta do nariz e desenhe. Quem de vocês é desenhista sabe exatamente o inferno da vida, literalmente, que é para desenhar mãos e pés. Professor, dá um trabalho, eu não gosto de desenhar mão. Pois é. A anatomia humana é uma das características que fazem parte do contexto de técnicas, do conteúdo de técnicas do Renascimento. Você saber desenhar tecnicamente o corpo humano, saber as proporções. Mas existem proporções no corpo humano? Com certeza. Toda vez que eu vou trabalhar sobre isso e com os alunos em sala de aula, ou no fundamental, ou no médio, a gente começa a perceber, por exemplo, que o corpo humano tem proporções. Então, se você pegar um compasso, aquele de metal que tem duas pontas, uma de lápis e a outra é uma ponta metálica, e fizer um círculo, você vai ver que existem linhas na mão que trabalham essas relações métricas. A mãe de vocês, aqui no Maranhão, é muito comum, e eu sou maranhense, eu sei disso que eu estou falando, pegar a calça, dobrar na metade e medir no pescoço. O pé da gente corresponde ao tamanho do antebraço. Eu sei que na hora que eu terminar de falar isso, vocês vão pegar e medir o pé de vocês, sem tênis, sem chinelo, sem nada, né, no antebraço, e vão descobrir. E existem outras relações métricas que o corpo vai sendo trabalhado. No Renascimento, essas relações métricas eram trabalhadas, inclusive, pelo ponto de vista que é feito o que é visto. Por exemplo, questão 2. A pintura representa o martírio de Cristo e segue os princípios culturais do nascimento italiano. Beleza. Cristo está deitado, só que eu estou vendo Cristo de frente. Então, se você levar em consideração a possibilidade de vê-lo de frente, para quem é desenhista, é completamente insana. Porque se a gente prestar atenção, é como se o corpo todo fosse achatado, mas está tudo ali. Professor, então como é que eu vejo isso? É conseguir entender que a anatomia humana, sob determinado ponto de vista e perspectiva, ela muda de figura, mas não perde o formato. Então, entender como isso acontecia, notem que, além de tudo, ele dá pinta as dobras da roupa do lençol, o rosto das senhoras que choram, a cama e as chagas nos pés de Cristo, além das mãos que estão bem nítidas. Então, há toda uma composição ali trabalhada geometricamente para se entender como é que funciona. O nome da obra chama-se Lamentação sobre o Corpo de Cristo, de Andrea Mantegna. Andrea é um nome italiano que é masculino, né? Pode ser estranho para a gente, mas é um nome originalmente associado tanto a figuras masculinas quanto figuras femininas aqui no Brasil. A pergunta foi feita em 1480. A pergunta é justamente o seguinte: o que aconteceu? Houve uma imitação das formas artísticas medievais e a ênfase na natureza espiritual de Cristo, levando em consideração que na Idade Média o conceito de profundidade, perspectiva e anatomia do corpo humano, ou seja, as técnicas utilizadas pelo Renascimento, não eram trabalhadas com essa mesma ênfase. Então, bem provável que o item A não seja o correto. Letra B. Há uma preocupação intensa com a forma artística e a ausência do significado religioso do quadro. Bom, se a gente levar em consideração que eu estou trabalhando com a figura de Cristo, que a figura de Cristo está morta, que os pés e as mãos deixam claro, bem nítido e claramente, os furos que foram feitos pelos pregos, ou melhor, as chagas de Cristo, então a letra B é inviável. Vamos tentar a letra C. A disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o conteúdo realista da composição.
É bem provável que seja esse, por quê? Porque eu acabei de falar sobre isso. Apesar de, como estudioso da arte e da composição, a gente percebe que houve uma deformação, mas você consegue entender que Cristo está deitado. Então, há uma necessidade muito grande de fazer esse conteúdo mais realista. Letra D. A gama variada de cores luminosas e a concepção otimista de uma humanidade sem pecado. Bom, não é bem uma gama luminosa de cores, nem uma concepção otimista, porque tem o corpo de uma pessoa morta, e essa pessoa morta, em particular, é a figura mais importante para a religião cristã. Então, provavelmente não seja. E o item é a idealização do corpo do Salvador e a noção de uma divindade desvinculada dos dramas humanos, porque, nesse caso, aí a gente sai do contexto físico da obra, o que ela é, a figura de Cristo morto, e vai além disso. O que a figura do Cristo morto representa para os cristãos? O que a figura do Cristo morto traz como mensagem religiosa? Ou seja, ele vai além da obra. A imagem pesa sobre uma série de conceitos e dogmas que a gente tem estruturado até os dias de hoje. E aí a gente tem como resposta, obviamente, a letra C. Há uma disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica. Por que geométrica? Porque ela foi trabalhada na forma de uma estrutura triangular, vou já mostrar para vocês, e o conteúdo realista da composição. Geométrica, como assim, professor? Observem que a cabeça está numa proporção e os pés estão em outra. Ele luta para que o corpo ganhe mais forma. Então, há uma composição bem estruturada para que a gente tenha a real noção de que ele está deitado numa cama morto, né? A gente vai continuar observando e estudando mais sobre essas técnicas. Por quê? Porque as questões relacionadas ao Renascimento, elas são muito matematicamente calculadas para aquele período. Professor Marcos Domingos, professor de arte. Um abraço, gente. Fui!